Felipe Oliver, sou lá da igreja de Cajamar, Polvilho, próximo, 1h30, junto com a minha esposa, Mayara Oliver, que está aqui. O tema da mensagem de hoje é: não perca a esperança. Está fácil viver nesse mundo, sim ou não? Não? Está difícil, né? O Quarteto Osana cantou uma música com um trecho que diz assim: quanto tempo ouvimos a promessa e não tem sido fácil, mas tenho crido na promessa. Louvado, exaltado seja o nome de Deus, que nós temos crido nessa promessa e estamos aqui, acreditando que nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele irá voltar, mas sabemos que Ele irá voltar, amém? Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado porque estamos na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor designou um dia para podermos dedicar em adoração ao Senhor. Por favor, Senhor Jesus, abençoe esse momento da palavra. Já cantamos, já ofertamos, já dizimamos, já aprendemos com a escola sabatina, mas agora a Tua palavra vai ser aberta. Nos dê sabedoria, entendimento para podermos sair daqui e colocarmos em prática. E as pessoas encontrar Jesus Cristo na nossa vida. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, os irmãos não precisam abrir no momento, mas diz assim: há somente um corpo e um espírito, fazendo uma referência à Trindade, como também há uma esperança para a qual vocês foram chamados. E agora, ao ligarmos a TV, os noticiários, nós estamos vendo problemas econômicos, sim ou não? Políticos, espirituais também, no meio religioso, na saúde pública e também na saúde emocional. No Brasil, 21 milhões de pessoas que estão passando por um processo de depressão e ansiedade. A minha irmã é psicóloga, criancinhas de 4 anos em diante tomando remédio para controlar a sua ansiedade. O mundo está doente emocionalmente. E essas notícias automaticamente geram dúvida em nós, sim ou não? E automaticamente também gera uma perca da esperança. Mas temos duas opções: ter a certeza que irá ter um novo amanhã ou perder a esperança de um novo amanhã. E nós iremos estudar dentro da palavra de Deus 2 discípulos que andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus e perderam a esperança. Abra sua Bíblia agora lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Todos acharam? Amém? Antes de lermos, contextualizar, antes de cair dentro desse contexto do discípulo do caminho de Emaús. Jesus, ele veio no mundo para cumprir um propósito, sim ou não? Propósito de salvar a humanidade. Então ele esteve durante 3 anos e meio ensinando, pregando, cumprindo o seu chamado, fazendo curas extraordinárias. E depois ele também morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E aí chegou esse contexto, porque após a sua morte houve a ressurreição. E aí começa a história que nós iremos aprender hoje. Os discípulos no caminho de Emaús. E diz assim o versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 70 estádios, e conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Detalhe, uma curiosidade: a palavra Emaús vem da expressão do hebraico chamado Hamat, que significa fontes de água quente. Era também um povoado que ficava a 11 km de Jerusalém. E a palavra Jerusalém, todo mundo sabe que significa lugar de paz. Também a estrada de Emaús era uma estrada onde era um terreno montanhoso, com várias passagens diversas, a qual os comerciantes usavam diariamente para fazer negócio em Jerusalém. E aí os discípulos, eles estavam conversando, dialogando sobre o que aconteceu dentro daquela cidade, colocando o seu papo em dia, né? Ou a sua fofoca em dia. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversava, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Agora surgiu outro personagem. Quem? Jesus Cristo. Versículo em diante, vamos ler.
Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O maior problema de você caminhar na caminhada cristã é quando você perde a esperança. Sim ou não? Segundo alguns especialistas na saúde mental, se você perder a esperança ou tirar uma crença, um valor, você perde a esperança de viver. E esses discípulos agora andavam com Jesus, viu vários milagres, vários sinais e prodígios, mas estava sem esperança. Não é assim também conosco? Muitas vezes ouvimos mensagem diariamente da palavra de Deus e muitas vezes perdemos a esperança de um novo amanhã. E Deus, Ele prometeu tanta coisa na sua palavra, sim ou não? Ele prometeu um mundo vindouro, um lugar extraordinário, como a nossa irmã mencionou, a Nayara, um lugar onde não haverá mais morte, tristeza, nem pranto, nem dor. Por que desanimar no processo? Vamos manter firme e forte com Jesus Cristo, porque nós iremos vencer, porque a palavra de Deus nos garante que com Ele somos mais? Amém. Versículo 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondendo, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu Jesus de Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já nesse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então, olha só, ele estava caminhando na estrada de Emaús, desanimado, sem esperança, porque ele tinha colocado a sua esperança onde? No reino terrestre. Não é assim também conosco? Sim ou não? Às vezes nós queremos conquistar tanta coisa, nada de errado você conquistar. Mas às vezes nós colocamos o nosso coração nas coisas. E Deus, Ele não quer que você coloque o seu coração nas coisas, mas sim nele. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí os discípulos, eles queriam que Jesus viesse sendo um político, um revolucionário, para tirar a opressão de Roma. Porém, Jesus, ele falou o quê? No versículo que nós lemos aqui: o que te preocupa? Quantas vezes eu e você já ouvimos Jesus Cristo fazer essa pergunta para mim e para você? O que te preocupa? E você sabe por que ele falou essa pergunta para os discípulos? Querendo ativar eles a lembrarem do momento que ele viveu com eles. Porque ele não fez parte dos 12 discípulos, mas sim dos 70 discípulos que viram e seguiram Jesus Cristo. Quantas coisas boas você já viveu com Cristo Jesus? O seu primeiro amor, que quando você aceitou o chamado de Deus, você trabalhava na obra, dava estudo bíblico, estava empenhado no ministério, e hoje muitas vezes você desanimou e perdeu essa esperança. Deus manda te dizer: ativa a sua esperança e confia na promessa que Ele vai voltar, amém? Versículo em diante, diz assim, versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, quer dizer, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram mulheres, mas não o viram. E agora ele estava falando para Jesus o que estava acontecendo, o que tinha ocorrido. Jesus Cristo, ele ouviu. Toda vez que você estiver preocupado, desesperado, vá no divã do trono da graça através da oração. Dialoga com Deus, fala com Ele o que você está passando, quais são as suas dificuldades, o que tem feito você perder a fé, desanimar no processo da caminhada cristã, porque Ele irá te ouvir atentamente para poder te responder a qualquer momento, amém? E o que Jesus falou para os discípulos agora?
versículo 25. Então lhe disse Jesus: honesto e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E agora Jesus Cristo, ele dá um alerta para os discípulos. Olha, era para acontecer isso. Se você ouviu falar pelos profetas, Moisés falava muito disso. Não foi essa palavra que Jesus falou para os escribas, os fariseus? Se vocês, estudiosos da palavra, tivesse examinado e viu nos escritos de Moisés, vocês iriam me conhecer? E muitas vezes não somos assim também, irmãos. Lemos a Bíblia, estudamos a lição da escola sabatina, mas mesmo tempo estamos longe de conhecer Jesus Cristo na sua intimidade. Eu estou lendo um livro chamado Heróis da Fé, até recomendo para vocês, de homens e mulheres que impactaram essa geração passada, né? Homens que oravam 2 horas da madrugada. Martinho Lutero orava 3 horas. A mãe de Guilherme Miller, com 8 filhos, orava 1h30, todos os dias, sem nenhuma interrupção. Guilherme Miller, que criou um orfanato e colocou na dependência de Deus, na sua oração. Conta de um livro que, um momento, ele não tinha recursos para poder entregar comida para as crianças do orfanato. Ele entrou no seu quarto, fez uma oração, imediatamente apareceu um empresário da época com várias cestas básicas para a quantidade das crianças que estavam lá. O poder da oração. O John Wesley, também no livro, e também até o Espírito de Profecia também, o Grande Conflito, traz a biografia, fala que ele tinha o desejo, e o maior propósito de John Wesley era pregar e proclamar a lei para aqueles que estão adormecidos. Eram pessoas que impactaram a geração. A pergunta é, eu e você, temos nos posicionado para impactar essa geração que está corrompida cada dia mais? Pessoas que estão em trevas emocionais, pessoas que estão em trevas espirituais também. Deus conta comigo e conta com você, com toda a igreja do Guaraciaba para poder se envolver na missão, amém? Versículo seguinte, 28. E quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar diante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava na mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele caminhava, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como foram que ele reconheceu o partir do pão. Interessante, né? Eles estavam caminhando com Jesus, porém não conheceram Jesus Cristo. No partir do pão, ele lembrou. Porque qual que foi o primeiro ato na multiplicação dos pães? O que Jesus fez? Levantou e agradeceu a Deus. Os judeus até hoje têm esse costume, ou antes da alimentação ou após a alimentação, também agradecendo. Naquela hora, eles reconheceram Jesus Cristo. Mas eles perderam uma caminhada. Poderia ter conversado, dialogado, se alegrado com Jesus. E muitas vezes também somos assim, irmãos. Nós estamos na presença de Deus e muitas vezes longe de Deus. Porque nós não estamos entregues totalmente à palavra dele. Não perca a esperança, porque um dia ele vai voltar, amém? Você vê que interessante que ele ia passar de largo e os discípulos convidou. Semana passada eu estava fazendo uma semana de oração em Mongaguá, e é bem interessante que eu cheguei lá e me senti em casa. O irmão falou assim: olha, sinta-se à vontade. Eu nunca vi esse irmão na minha vida, foi a primeira vez. Ele falou assim: ó, eu vou sair para trabalhar, mas você pode pegar tudo na geladeira, você pode fazer o que você quiser, porque a casa é sua. E eu até abusei um pouquinho, né, Maera? Até comecei a pegar muitas coisas lá, comer bastante, porque ele me deixou livre.
como se eu estivesse na minha própria casa. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Lá em Apocalipse ele deixa bem claro que ele é a porta, mas ele não vai quebrar a porta, ele quer ser convidado. E aí entra também um requisito: você tem convidado Jesus Cristo para estar com você? Você tem convidado ele para andar com você nesse mundo a qual estamos em trevas? O mundo já é do maligno. Esteja na presença de Deus e você irá chegar onde já está, na Nova Jerusalém. Amém? Versículo 36. Então você vê que agora os discípulos agora se encheram de esperança e foram contar para os outros. Agora o 36 em diante diz assim: e falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. E eles, porém, surpreso e atemorizado, acreditavam, estavam vendo um espírito. Por que eles acreditaram ter visto um espírito? Porque na época tinha uma crença que os espíritos apareciam de madrugada a qualquer momento. Então eles fizeram uma conexão que Jesus fosse um espírito que estava aparecendo. 38. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhes disse: tende aqui algumas coisas de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença. Interessante, né? Porque nós também somos assim. Jesus Cristo já deixou tanta coisa relatada na sua palavra e nós duvidamos. Qualquer probleminha, ao nos aproximar, para nos fazer nos aproximar de Deus, nós fazemos o quê? Se afastamos de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que no meio da tribulação, do problema, que produz perseverança e fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, deixa bem claro: foi-nos proposta uma carreira, que olhamos com perseverança para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E sabe por que nós precisamos ser perseverantes? Porque muitas pessoas, infelizmente, têm desistido de ficar próximo de Cristo Jesus. Eu perdi um amigo que ele era dedicado à obra de Deus. Ele pregava, onde chamava ele ia. Hoje ele não faz mais parte da igreja e ele virou um crítico da própria igreja que treinou ele e ensinou ele a palavra de Deus. Não se assuste, porque nós estamos nos últimos dias. Cristo Jesus está voltando e o mais ele fará ao nosso favor, que é nos levar para a Nova Jerusalém. Amém? Agora versículo 44. Jesus explica as escrituras. E a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras. E lhe disse: assim está escrito o que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. O que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós são testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido do poder. Poder, lá no livro de Atos, fala sobre o Espírito Santo. E poder quer dizer dinamis no grego. E a tradução do dinamis quer dizer conjuntos de benefícios. Em outras palavras, quem é revestido do poder do Espírito Santo tem vários benefícios, como longanimidade, aqueles frutos lá de Gálatas que nós conhecemos muito bem. Você tem buscado esse poder diariamente? Você tem buscado ter a presença do Espírito Santo para fazer a diferença nesse mundo a qual estamos vivendo? Pode ter certeza que Deus conta comigo e com você para fazer a diferença, amém? Tem o Spurgeon, um grande pregador da sua época, ele dizia: muitas pessoas não vão ter contato com a Bíblia ou vão ter até preconceito com a palavra de Deus, mas você pode ser a própria Bíblia perambulando na sociedade e as pessoas encontrar Jesus através de você. Essa semana na loja,
eu dediquei a loja onde eu trabalho no segmento de ótica. E lá eu coloquei vários panfletinhos sobre a volta de Cristo Jesus e dediquei a loja para Deus. Então todas as pessoas, quando chega lá, ela pega um panfletinho e se ela não pegar, eu também dou o panfletinho para ela. E essa semana entrou um senhorzinho, que ele estava triste, porque 61 anos de casado e a sua companheira faleceu. E aí ele começou a desabafar, falando da dor, do seu sentimento, e ele querendo uma palavra de conforto e de esperança. E eu falei assim, olha, tem 1 ano e pouquinho que meu pai faleceu. E o que me fez ficar firme e forte foi o estudo da palavra de Deus. Eu me apeguei o dobro do que eu já fazia meditando nas escrituras sagradas. E Deus promete para mim e para você um mundo vidouro. Lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto e nem dor. É uma promessa. Que nós não perdemos essa promessa de hipótese maneira. Amém? E aí ele falou assim, muito obrigado por essa palavra. Porque eu estou sem chão. Não é 61 dias, são 61 anos. E eu falei para ele, é só um pouquinho. Jesus Cristo está voltando. E ele falou assim, eu vou começar a fazer como você. Me apegar mais na leitura da palavra de Deus. E é isso que eu e você temos que fazer. Levar esperança para aqueles que estão sem esperança. Você tem levado esperança para o seu próximo? Versículo 50. Agora. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles adorando e voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Eles estavam felizes, não porque Jesus foi, mas porque eles também não iriam ficar órfãos, porque Deus iria mandar o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo para ser o GPS, para te conduzir para a Nova Jerusalém, amém? Não perca a esperança nas promessas de Cristo Jesus. Não importa se você vê problema econômico, não importa se você estiver enfrentando problemas emocionais ou físicos, o que importa é que Jesus prometeu na sua palavra que Ele está com você durante o processo, amém? Se a dúvida bater na sua porta, expulsa ela com fé, porque a palavra do Senhor deixa bem claro, o justo viverá pela fé. Você tem vivido a fé? Aumenta a sua emuná e você irá encontrar em breve Jesus Cristo. Caminhar no caminho sem crer na promessa é perder tempo e viver cabisbaixo. Se você está no processo, na caminhada cristã, se doa por completo. É tudo ou nada. Mas entenda uma coisa, talvez no mundo você não ganha muita coisa, mas no mundo vindouro você vai ganhar a vida eterna. Amém? Estamos só de passagem aqui nessa terra. Por isso, o seu principal foco precisa conquistar a terra prometida. Está difícil aqui? Sim ou não? Demais. Mas aguarda só um pouquinho mais, como a música do Arauto diz. Ele está voltando para nos buscar. Amém? Aquelas palavras que ele falou para Josué. Vamos lá em Josué, capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué, versículo 5 em diante. E diz assim, todos acharam? Amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus está com você a todo momento. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Aqui ele está falando para Josué, mas entenda que ele está falando com você. Tem muitas pessoas dentro da sua casa, da sua família, que não conhecem a totalidade da verdade da Escritura Sagrada. E você tem a missão e a obrigação de ensinar e conduzir ela para a Nova Jerusalém, onde você quer estar. Amém? Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie,
nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? Você vai ser bem-sucedido. Talvez na terra você não seja, mas você vai ser na Nova Jerusalém. Amém? Jesus Cristo está voltando. E eu não poderia deixar de ler a maior promessa que nós aguardamos ansiosamente, que se encontra lá em João. Vamos lá em João, capítulo 14, versículo 1 em diante. João, capítulo 14, versículo 1 em diante. E diz assim, versículo 1: Não se turbe o vosso, não tenha ansiedade, não tenha preocupação, não deixe o seu coração acelerar na frequência do mundo. Ao contrário, deixe o seu coração bater na sintonia do reino, para que você possa vir crer em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que muitas moradas? Porque ele quer salvar o máximo de pessoas que puder. Porém, muitas pessoas não vão ser salvas, não porque ele não quer, porque é a decisão dela. Mas a igreja do Guaraciaba vai ser toda salva, amém? Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Versículo seguinte: se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O caminho para onde ele foi e ele está é um novo céu, uma nova terra. Lá em Apocalipse capítulo 21 fala o lugar que eu e você iremos morar com mais detalhe. Não perca esse lugar, de hipótese maneira. O Ministério Osana vai se posicionar aqui para louvar. E eu não poderia sair daqui sem fazer um apelo para a igreja do Guaraciaba. Eu sei que o mundo está difícil, nós sabemos disso. Quando nós ligamos os noticiários, é só notícia que nos deixa sem esperança. Mas existe uma promessa dentro da palavra de Deus que nos traz esperança. Então, quando ele estiver cantando, medite como tem sido o seu estilo de vida. O que você tem feito para se apegar mais e mais, para você chegar onde Jesus Cristo já chegou, que é um novo céu, uma nova terra. Tem uma música muito antiga que dizia assim: eu quero viver como Jesus viveu, eu quero andar como ele andou, e eu quero chegar aonde ele já está, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, amém? E eu não sei como o Espírito Santo irá agir. Para alguns, irá ficar sentado, orando, meditando na letra e conversando com Deus. Para outros, vai se ajoelhar, para outros vão se levantar, para outros vão vir até aqui na frente. E no final nós iremos orar e ter a certeza que vamos sair daqui cheio, mas cheio da presença do Espírito Santo, amém? Esperar e ver o sol se pôr, mas agora, nesse instante, eu desejo que venha o amanhã. Certamente vai ser bem melhor. A certeza do futuro deixa o mundo sem um parecer, como um túmulo no escuro. Então oro pedindo uma luz. Certamente vai
esperança e a certeza de ressuscitar. Depois disso tudo foi melhor. Na história deste mundo foram poucos os homens fiéis, corajosos, enxergaram, mesmo na escuridão, uma luz. E pensaram, vai ser bem melhor. Faz-me ver amanhã. Quero ver o amanhã. Então virá um novo amanhã, pois tudo depende de ti, tudo depende de ti. E quem duvidar, não crê no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar. Então brilhará um novo amanhã, pois tudo depende de ti, tudo depende de ti. E quem duvidar, não crê no Senhor, não pode agradar-te jamais, mas a fé me faz enxergar que vem o amanhã. Só depende de ti. Nós enxergamos um novo amanhã através da fé. E esse amanhã é o novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, deixa bem claro a certeza do cumprimento da profecia desse livro. E disse-me Jesus, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro. Como a música diz, aqueles que crê, aqueles que não duvidam, aqueles corajosos que encontraram uma luz no final do túnel, que é em Cristo Jesus irão desfrutar da árvore da vida, um novo céu, uma nova terra. Não perca por nada que o mundo ofereça, porque o que o mundo oferecer para você não será nada comparado ao céu. Deus, Ele quer te encontrar, Ele quer ver você passando da porta da graça e falar para você, bendito do meu Pai, você venceu, pode desfrutar da sua mansão celestial, amém? Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado porque aprendemos um pouquinho sobre esperança. Sabemos que ao olhar os noticiários, tudo faz nós perder a esperança, mas nós temos uma promessa, e quem tem uma promessa tem esperança. Quem tem esperança aumenta a sua fé, e quem aumenta a sua fé enxerga um novo amanhã, e o novo amanhã é prometido dentro da tua palavra, um novo céu, uma nova terra. Por favor, Senhor Jesus, nos fortaleça, que possamos ser forte e corajoso como Josué foi, que nós possamos meditar de dia e de noite na tua palavra, que nós possamos proclamar as verdades que nós conhecemos para o mundo que ainda não conhece, como a verdade do sábado, que é o selo de Deus, a qual as pessoas não acreditam e brincam e blasfemam sobre esse dia. Mas aqui se levanta um povo, que a igreja do Guaraciaba possa vir se empenhar na missão, na obra e proclamar as 3 mensagens angélicas para todo esse bairro, e que todo esse bairro possa encontrar uma esperança em Cristo Jesus. Por favor, Senhor Jesus, o mundo está mal,
mas nós temos a esperança de te encontrar muito em breve, porque é a tua promessa. E finalizamos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão em nós cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair a tentação, mas livra do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe até a tarde com o Ministério Osana. Amém?